Salve, salve povo do YouTube, eu sou o jornalista Felipe Moura Brasil e vou comentar a pesquisa Genial /Quest sobre a corrida presidencial de 2022 e, se der tempo, declarações, algumas confissões, inclusive, de Jair Bolsonaro, que são bastante sintomáticas a respeito desse quadro eleitoral para o começo do ano. Então eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês pelas numerosas mensagens recebidas aqui no vídeo anterior, o primeiro da retomada desse canal de jornalismo independente depois de quase 5 anos, tanto aqui no canal quanto nas redes sociais, mensagens privadas. Muito obrigado, é importantíssimo o apoio de vocês ao jornalismo independente nesse ano, porque você tem muitos veículos de comunicação aí que estão fechados com Jair Bolsonaro ou com Gilmar Mendes, Lula, esse neolulismo aí, que é a aliança do velho lulismo com o velho tucanato, com esse potencial vice Geraldo Alckmin. E tem aqueles empresários também que estão satisfeitos ou com Bolsonaro ou com Lula. Para eles, tanto faz, porque já estão acostumados a fazer os escambos com esses dois governantes. Então, muitos não querem a terceira via, ignoram solenemente a presença do Sérgio Moro aí nessa corrida e, obviamente, contam com os seus detratores para tentar demonizar o ex-juiz da Lava Jato. Então vamos analisar os dados. O Lula tem 45%, uma liderança folgada, alguns portais aí apontando potencial vitória até no primeiro turno. Jair Bolsonaro 23%, Sérgio Moro 9%, Ciro Gomes 5%, João Dória 3% e Simone Tebet 1%. Então a diferença ali do Moro para o Ciro está em 4 pontos. Só que essa pesquisa é importante porque ela avalia diversos dados por diversos ângulos. Então você tem ali também a sondagem com Lula, Bolsonaro e nem Lula nem Bolsonaro, que na verdade fica entre esses dois candidatos. Disso que eu chamo de falsa polarização, porque eles são similares em diversos pontos, embora os seus fanáticos não gostem de admitir. E um desses pontos é a sabotagem do combate à corrupção. Mas o Lula fica com 44%, nem Lula nem Bolsonaro com 26% e Bolsonaro com 23%. Portanto, tem um caminho claro aí para a terceira via, que somando forças pode tirar o Jair Bolsonaro do segundo turno e o segundo turno pode se tornar uma nova eleição, como geralmente é um cenário imprevisível, quando, obviamente, há aí um mínimo de possibilidade de crescimento para aquele candidato que está em segundo lugar. O Jair Bolsonaro, desses 23% que ele tem nesses dois quadros que eu estou apresentando, 18% dizem que vão votar nele com certeza. Portanto, você tem aí 5 daqueles que já estão dizendo que escolhem nesse momento o Jair Bolsonaro, que não estão muito seguros disso. Aliás, essa pesquisa, quando é feita espontaneamente, quer dizer, sem que o entrevistador nomeie os candidatos, para que o entrevistado responda apenas de memória, ela tem 52% do eleitorado indeciso. Para vocês verem como, ao longo do ano, pode haver oscilações e mudanças até bastante significativas. Então, 5% desse pessoal, dos 23% do Bolsonaro, pode passar para outro candidato. E como João Dória e Simone Tebet têm 3% e 1%, portanto são 4%, o que o Moro precisaria para passar o Bolsonaro, principalmente por esse quadro de momento, seria pegar esses 4%, somando Dória e Simone Tebet, e conseguir tirar do Jair Bolsonaro esses 5% não tão fiéis. Aí ele consegue 9%, fica com 18%, Jair Bolsonaro caindo 5%, fica com 18% também, aí ele já está empatado. E o que acontece é que ele tem uma projeção para o segundo turno melhor do que a do Jair Bolsonaro no enfrentamento com o Lula. Isso já aparece agora. E, obviamente, se isso aumentar no sentido favorável ao Moro, quer dizer, se a projeção mostrar o Moro perdendo cada vez menos do Lula, mas por uma distância menor do que a que perderia Jair Bolsonaro, isso pode ajudar a desidratar o Jair Bolsonaro. Então é esse caminho que o Moro, que é o líder da terceira via nesse momento, vai precisar trilhar. Não é fácil, claro que não é fácil. É um caminho bastante difícil. E, obviamente, você está lidando aí com um adversário tarimbado em corrida eleitoral, que vai lá falar aquilo que ele sabe que funciona para determinado eleitorado das localidades que ele vai visitando pelo país. Então, é uma tarefa árdua, mas é possível, como mostra aí todo esse quadro. O Moro, inclusive, tem 5% de votos certos, desses 9%, mas 20% poderiam votar nele.
Então ele tem até mais, esse número de poderiam votar é maior do que os 12% que poderiam votar no Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro somaria 30 no total, dos com certeza mais poderiam votar, e o Moro somaria 25. Só que isso, obviamente, se você faz um desempenho excelente, você consegue tirar esses potenciais votos do seu adversário para si próprio. O Ciro chegaria a 24, o Dória a 15, somando isso, os votos certos e aqueles que são com certeza. Portanto, o Moro desse grupo da terceira via é aquele que nesse momento soma o número maior em termos de potencial de voto, inclusive porque ele é a segunda opção de voto para 14% do eleitorado, só fica atrás do Ciro, que é a segunda opção de 18%. Só que o Ciro herda mais votos, aliás 40%, do Lula, que é muito mais difícil de abater no primeiro turno. Então, se o Lula continuar na disputa e liderando, não adianta nada o Ciro ser o grande herdeiro de votos como uma segunda opção, porque o Lula vai estar no jogo. Quer dizer, se o Bolsonaro começar a cair um pouco, o Sérgio Moro ele tem esse potencial de subir em razão da quantidade de votos que ele poderia obter sendo segunda opção, ou das pessoas, enfim, que estariam dispostas a votar nele a partir do momento que o conheçam, inclusive, porque 14% do eleitorado, de acordo com essa pesquisa, não conhece o Sérgio Moro. Esses números aí sobre o nem Lula nem Bolsonaro, 26 contra Bolsonaro 23, pode ser que não. Dificilmente eles vão se repetir assim de uma maneira tão cravada. É claro que pode acontecer, tirando um pouquinho daqui ou dali e tal, e voltar a ter esse número, mas, por exemplo, você tem uma parte do eleitorado do Ciro Gomes que não vai votar no Sérgio Moro de jeito nenhum, mas ele pode conseguir esses votos por outro lado. Ele até herda 17% dos votos do Ciro, mas o Lula, claro, herdaria mais votos do Ciro Gomes. Então ele precisa aumentar ainda esse potencial num eventual segundo turno. E, obviamente, desidratar um pouco já todos esses demais candidatos, esse grupo todo que compete com o Lula no primeiro turno, vai precisar desidratar um pouco essa vantagem folgada que o Lula tem no primeiro turno para poder chegar com alguma chance quem for para o segundo turno. Então, a 58%, vamos passar adiante aqui para os detalhes da pesquisa, 58% desaprovam o Bolsonaro em combate à corrupção. De fato, Bolsonaro sabotou o combate à corrupção, provocou um desmantelamento, interferiu aí nos órgãos de controle e fiscalização, nomeou ministro para o Supremo, que, como eu disse no vídeo anterior, está ajudando a blindar aí toda essa geração da política, de maneira que a maior parte do eleitorado, mesmo sendo um assunto técnico, um assunto mais perceptível para aqueles que acompanham o debate político em minúcias, essa maioria já desaprova. E para vocês verem, 63%, ou seja, 5 pontos a mais, desaprovam em combate à Covid e ao desemprego, quer dizer, desaprovam o Bolsonaro nesses dois tópicos, no combate à pandemia e ao desemprego. 63% é um número muito alto. E 80%, tem aquela frase célebre, a economia é estúpido, 80% desaprovam o Bolsonaro no combate à inflação, sendo que agora o IPCA ficou em 10,06%, a inflação mais alta do que apontavam as piores expectativas. O Bolsonaro, obviamente, finge não ter culpa, mas o povo não está acreditando. Ele tenta continuar a terceirizar essa responsabilidade, conta aí com as suas claques de microfone, naqueles veículos que eu citei, massas de manobra nas redes sociais, essa gente que fica repetindo slogans de propaganda, lockdown e a economia vem depois, tá nem lockdown, como foi feito em outros países, quer dizer, pelo menos 3 semanas, pessoas eventualmente multadas ao sair de casa, pessoas que caguetam uma festa clandestina no vizinho sendo recompensadas, isso não houve aqui no Brasil, mas eles fingem, usando uma palavra bastante genérica, escondendo todas as nuances, que houve isso de uma maneira completamente descabida e por causa disso tudo aconteceu. Como se o Jair Bolsonaro tivesse avançado a reforma tributária, a reforma administrativa, tivesse atuado para conter, portanto, a alta do dólar, mostrado o equilíbrio fiscal, não tivesse provocado tantas polêmicas, gerando um quadro de instabilidade.
Quer dizer, como se tivesse feito todos os deveres de casa, ele, Paulo Guedes e toda essa turma que gere a economia do país. Então não foi isso que aconteceu. O Bolsonaro simplesmente acusa os outros daquilo que ele próprio provoca. A gasolina também aumentou, né? A população está passando aí por diversas dificuldades com os preços para poder se locomover, para poder comer, o preço da comida aumentando. E o Bolsonaro liberou ainda, por decreto, a classe executiva em voos internacionais para ministros e servidores. Quer dizer, a mamata não acabou, a mamata só aumenta. O Temer só liberou a classe econômica. Se quisesse fazer o upgrade, né, como o pessoal diz, para a executiva, tinha que pagar do próprio bolso. Essa gente, Bolsonaro, eles ignoram que eles recebem um salário relativo ao cargo que ocupam, mas tudo eles querem que seja benefício. Eles querem que seja pago pelo povo brasileiro, porque é o dinheiro dos nossos impostos que é usado para gerar mordomia para esse pessoal. Isso sem falar no orçamento secreto, né? Estão aí várias reportagens divulgadas mostrando o quanto as cidades de familiares, de parlamentares foram privilegiadas com milhões e milhões de reais, inclusive cidade onde é chefe de gabinete o irmão do Bolsonaro, Renato, lá de Miracatu, né, no Vale da Ribeira, em São Paulo, aquele que foi alvo de apuração da Receita Federal, e um mês depois o Bolsonaro tirou o secretário da Receita, o Marcos Sintra, que hoje está aí próximo da campanha do Sérgio Moro. Então, o Bolsonaro, em diversas frentes, ele está fazendo um governo desastroso e ajudando a reabilitar o Lula, não só pela sabotagem ao combate à corrupção, como pela sua condução da pandemia, que faz com que muita gente que tem o recall, quer dizer, o recall do Lula faz com que muita gente pense nele como aquele que é capaz de derrotar o Bolsonaro. E nesse momento é a imagem que vem à cabeça de muita gente, que nem sequer acompanha tanto assim o debate político. Então a gente vai precisar ver, depois do carnaval, quando a corrida ganhar a comoção nacional e as pessoas ficarem ligadas e conhecerem quem são os outros candidatos, e se o Brasil pode ter uma alternativa, em vez de você votar no Bolsonaro para não voltar ao PT e agora votar no Lula, né, no PT, para não voltar ao Bolsonaro, é ali que a gente vai ver se alguma coisa vai mudar nessas tendências. O Bolsonaro deu diversas declarações, meu vídeo já está ficando longo, mas eu vou só resumir. Primeiro ele falou que o Barroso e o Moraes, dois ministros do STF, nós sabemos, são defensores do Lula, querem o Lula presidente. Curiosamente, esses dois ministros foram aqueles que votaram a favor da prisão após condenação em segunda instância. Ou seja, a depender do voto deles, se dependesse do voto deles, o Lula não teria sido solto quando foi, com a derrubada da prisão após condenação em segunda instância. Não quer dizer que Moraes e Barroso não tenham já feito votos, decisões erradas. Muitas vezes eu critiquei, embora o Barroso esteja sendo muito firme no combate à corrupção, enfrentando Gilmar Mendes. Mas Jair Bolsonaro contribuiu muito mais para essa reabilitação do Lula do que esses dois ministros. Mas ele fica lá revoltado porque tem investigações a respeito dele correndo no STF e no Tribunal Superior Eleitoral. E o Jair Bolsonaro foi aquele que mandou o Carlos Bolsonaro apagar a defesa da prisão após condenação em segunda instância no Twitter. Carlos Bolsonaro até veio a público pela rede social para pedir desculpa por ter feito aquilo. Quer dizer, com a família investigada por rachadinha, Bolsonaro não quer que se possa prender político, principalmente, né, embora a lei teoricamente sirva para toda a população, após condenação em segunda instância. Ele queria ter uma margem de folga para caso alguma articulação dele desse errado. Obviamente ele se dá bem com o Dias Toffoli, com o Gilmar Mendes. O Toffoli já falou, por muitas vezes em decisões monocráticas, Vossa Excelência muito bem nos atendeu. Por exemplo, quando o Toffoli, durante um recesso judiciário, era presidente do STF, estava ali recebendo os processos e suspendeu todas as investigações do país baseadas em dados do COAF e da Receita, né, mas eram baseadas em dados do COAF, as investigações sobre o Flávio Bolsonaro. E ao Gilmar Mendes, o Bolsonaro já falou, homem que por vezes que o executivo precisou, não se furtou de dar seu voto em prol do Brasil. Então, com essa turma, o Bolsonaro se dá bem, porque é a turma que vota a favor da impunidade.
Já escrevi vários textos a respeito disso, a função do reacionarismo aloprado, Jair Bolsonaro é a cortina de fumaça do sistema, polarizar com Barroso e Moraes a estratégia eleitoral de Bolsonaro. Está tudo lá na minha coluna do UOL para quem quiser se aprofundar. Agora o Jair Bolsonaro diz, não falei que vou combater a corrupção. Ele falou, primeiramente eu não apareci em 2018 e falei que sou a favor da Lava Jato e que vou combater a corrupção. Não foi isso, minha história começa há muito tempo. E aí começa a lembrar lá a sua carreira dentro da Câmara dos Deputados. Quer dizer, ele está admitindo que ele nunca foi a favor da Lava Jato e do combate à corrupção, embora, obviamente, ele falasse favoravelmente a isso quando era conveniente para ele durante uma campanha. Chegou no governo, fez exatamente o contrário. Sérgio Moro até no Twitter deu uma ironizada, falou, Bolsonaro enfim admitiu ontem que nunca defendeu o combate à corrupção e a Lava Jato, era só mais um discurso do seu estelionato eleitoral. Ainda que seja muito generoso e compreenda assim, não, veja bem, o Bolsonaro só estava dizendo que ele já tinha outras pautas há muito tempo. Ora, o que ele está dizendo é que ele não tinha assumido esse compromisso. Quer dizer, se ele não combateu a corrupção, veja bem, não era a principal pauta dele. Então, quer dizer, é ruim não ter combatido a corrupção, obviamente. Ele está apenas querendo dizer que, isso nunca falei, que era prioridade e tal. E da mesma forma, ele se desdiz quando fala que sempre foi do Centrão, eu sou do Centrão, ou agora ele fala eu fui do Centrão, que ele tenta amenizar um pouquinho, embora já falou no presente, eu sou, sendo que durante a campanha ele falou, por isso nós não integramos o Centrão. E ele agora ri, quer dizer, ele ri dos brasileiros, que ele enganou dizendo que não era do Centrão, quando na verdade ele sempre foi ao Dom Bolsonaro del Centrão. E continua sendo, aliás, fornecendo lá aquela fortuna, são mais de 16 bilhões de reais em orçamento secreto, que é o Mensalão 2.0. Muitos parlamentares continuam apoiando o Bolsonaro porque querem manter aquele recebimento de verba. Então são eleitores do orçamento secreto, né, não do Bolsonaro. E o Bolsonaro disse também que a Ômicron, a variante da Covid-19, é bem-vinda no Brasil. Quer dizer, as declarações do Bolsonaro, elas estão confirmando os dados da pesquisa. Elas são sintomáticas do motivo pelo qual a população está, nesse momento, preferindo o Lula, o maior beneficiário político do Mensalão, o sujeito que estava no poder quando o Petrolão estava correndo solto. A Lava Jato recuperou 15 bilhões de reais de dinheiro de corrupção, como foi admitido até por um ex-advogado da Odebrecht. E mesmo com tudo isso, o Bolsonaro ele consegue deixar o país numa situação muito ruim economicamente e moralmente também. E do ponto de vista humano, é de uma perversidade esse tipo de declaração. E é isso que a gente tem visto desde o começo da pandemia. Quer dizer, ele conseguiu avançar ali no terreno do descaso com a preservação da vida humana. E a gente sabe que muitos brasileiros são muito tolerantes com roubalheira, lamentavelmente. Mas quando você chega aí nesse ponto de mostrar um desprezo com a vida humana, aí o sujeito no embate pode acabar perdendo. O Sérgio Moro aponta aí a mentira dos dois lados, outros da terceira via deveriam estar fazendo isso também, mas é o Moro que nesse momento lidera a terceira via e pode, por esses caminhos bastante tortuosos, complicados, conseguir tirar o Bolsonaro do segundo turno. Então essa é uma análise aqui resumida, já estourei meu tempo e até o próximo vídeo. Muito obrigado a todos e compartilhem esses vídeos, meus artigos, a gente vai precisar ficar junto em 2022. Um grande abraço, tchau.